Hora de Expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Bom dia, Dan Stubach. E aí, Cássia, tudo bem? Bom dia, Muniz, tranquilo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Zé Godoy. Oi, Cássia, bom dia, Muniz, bom dia aos ouvintes. Bom dia, Teco Medina. Oi, Cássia, bom dia, Muniz, bom dia para todos. Parecia que não ia chegar nunca, mas a sexta-feira chegou e com ela, a nossa votação. O Gongo da Semana. Olha, a gente tem muito ouvinte participando nesta semana. Aqui no nosso WhatsApp tivemos a mensagem do Vital, tivemos a mensagem do Jorge Luiz, do Serginho Ariuaque, também do Ibi Campos, da Laís, do Marcos, da Augusta, todo mundo participando. E no que diz respeito a Gongo, tem muita gente sendo votada por aqui, viu, Zé Godoy? O senador Ciro Nogueira aparece aqui depois das revelações da nova fase da Operação Compliance Zero, de que ele teria recebido aí uma mesada do Daniel Vorcaro. Quem também apareceu aqui? A patroa que bateu na empregada grávida, e lembrando que ela tem nome, né? A Carolina Estela Ferreira dos Anjos, foi presa ontem. Está sendo investigada agora pelos crimes de tentativa de homicídio triplamente qualificado, cárcere privado, calúnia, difamação e injúria. E quem apareceu por aqui também no Gongo foram os incidentes da torcida do Independente Medellín no jogo contra o Flamengo. E por aí, Zé Godoy, o que apareceu? Mandando abraço aqui, Cássia, pro Narciso, pro Wilson, sempre com a gente, Edu, Ricardo, Paula, Serena, Guilherme e Helena votando aqui com a gente. Tem todos esses que você falou, tem gente falando também da história do Rantavírus no Cruzeiro ali, essa história bizarra da semana. A encrenca lá no treino do Santos, do Neymar com o Robinho Júnior, a história da mulher que esfaqueou o cabeleireiro, que é uma das histórias mais bizarras do ano até agora. Eu vou votar no senador Ciro Nogueira, né, que é o episódio dessa semana da série Master, né? Muito bem, e eu vou votar aqui na Carolina Estela Ferreira dos Anjos, essa empresária, né, que foi presa depois de o caso ter vindo à tona, porque antes do caso vir à tona, quando houve só a denúncia da empregada doméstica que foi brutalmente agredida, não aconteceu nada com ela. Mas aí, depois que o caso ficou conhecido, a polícia reconsiderou e agora ela foi presa. Esse é o meu voto. E qual que é o seu voto, Dan Stubach? Eu acompanho você, né, Cássia? Bom, do Ciro Nogueira também, todos os votos, todas essas pessoas merecem o nosso voto, mas a dessa senhora demonstra boa parte do que há de ruim na nossa estrutura de sociedade, né? A maneira que a sociedade brasileira foi formada e na maneira com que algumas pessoas são protegidas, infelizmente, pela lei, né? Precisa dessa exposição, como você bem falou, para que algo aconteça. Então, meu voto vai para essa senhora. E você, Teco Medina? Olha, Cássia, essa semana tem gongo para todo lado, em todas as categorias, né? Na história do treino do Santos, o que me incomodou foi tem uma coisa que a gente falou aqui na Hora do Expediente há uns 20 anos já, que é a história de que tem coisas que o futebol, que permite-se que façam no mundo do futebol, que no dia seguinte não é permitido em lugar nenhum, né? E eu vi muita gente defendendo que, o cara deu um tapa no menino, mas isso é coisa do futebol, que se resolve no vestiário, que tem que ficar preservado. Achei uma loucura se passar um pano para isso, né? Em qualquer lugar do país, se você der um tapa em outra pessoa, alguma coisa, as pessoas ficam bravas, né? Ficam todas do mesmo lado, né? Então, tudo bem que pertence ao futebol, mas isso não pode ser contemporizado de jeito nenhum, né? Assim, só há um errado nessa história, né? Tá certo. E você, Guilherme Muniz? Concordo aí com essa opinião, porque eles estão no ambiente profissional. Se isso acontecesse em qualquer outro ambiente profissional, a gente não passaria pano. Então, muito estranho. Mas o meu gongo vai para um episódio da cliente que ficou insatisfeita com o corte de cabelo aqui em São Paulo, não gostou da franja, voltou um mês depois no salão, aqui na capital paulista, tentou esfaquear o cabeleireiro, não só pelo absurdo dessa situação, né? Mas por ela ter preparado tudo isso, né? Foi com a faca ali de casa e depois detida, ainda apareceu num vídeo defendendo tudo que tinha feito, então não percebeu aí o absurdo do que tinha feito. Meu gongo vai pra ela, a Laís Gabriela Barbosa da Cunha. Diga, Dan. A franja ficou tão ruim assim? Não. Não.
Ela disse que parecia do Cebolinha, mas vendo ali as fotos... Então, uma franja é uma coisa muito pessoal, né? Mas a ponto de esfaquear o cabeleireiro aí já é demais. Não há franja que justifique isso. Exato. Né? Imagina se eu não o Zé tenho mais gostasse. franja, né? Não tenho mais esse problema. Aí, tá vendo? A minha franja já era. Ela perdeu-se ao longo do tempo. O Zé e o Teco também não. Aí é mais com vocês. Então... A minha tá tudo bem, Não, tô tranquilo com a minha ela. franja também tá tudo tranquilo. E mesmo quando eu tive problemas com franja e minha mãe era cabeleireira e foi com a própria mãe, obviamente nada disso aconteceu, né, gente? Ufa. Conversa e pronto. Bora pro outro voto da semana. O personagem da semana. Mas eu duvido. O que você duvida? Quando Cássia Regina, não tem olhado no espelho depois do cabeleireiro em casa, olhou no espelho e falou assim, vou matar esse mano. Ah, pois é, mas aí é só um pensamento, né? E não passa daí. Você dá uma choradinha e acabou. Vida que segue. Personagem da semana. Temos muitos votos aqui também. Tem ouvintes lembrando do Ted Turner, que nos deixou essa semana. Tem também uma outra morte sendo lembrada hoje, de uma personalidade importante, Luiz Carlini, né? Que atuou junto com a Rita Lee na banda Tutti Frutti. Tem ouvinte lembrando aqui do solo de guitarra dele na faixa Ovelha Negra, que é fenomenal. E tem uma menção honrosa a uma pessoa que está nessa bancada aqui como personagem da semana, Guilherme Muniz, que fez bonito com a gente essa semana aqui no Jornal da CBN. Por essa eu não esperava, muito obrigado. Você viu? Ficou honrado. Você ficou honrado. Você vem aqui e você ganha esses presentes, Guilherme Muniz. Vou ficar mal acostumado, hein? E aí, Zé Godoy, o que os nossos ouvintes votaram? Vai mais ou menos nessa praia. Cássia, tem algumas pessoas ainda falando da Shakira, né? Da passagem dela aqui pelo Rio. O Carlini foi um guitarrista extraordinário, dos maiores da história do rock brasileiro. Nasceu aí na Pompeia, né? Pompeia, assim, a gente tem que escrever, ainda não se escreveu aqui no Brasil, um livro sobre a Pompeia e o rock nacional, assim, pelo menos não um livro de grande escala, para contar a maravilhosa história desse pequeno bairro de São Paulo, que revelou tanto músico, ele parceirão da Rita Lee, realmente ele tem algumas das maiores solos de guitarra da história do rock nacional foram do Carlini, que morreu essa semana. Um grande abraço aí para a família. Eu vou votar no Ted Turner, né? Acho que é o cara que muda o jogo na comunicação. Bacana, vou votar no Carlini também. Dan Stuba aqui, qual o seu voto para personagem da semana? Para a mulher que quis o Teco e ele a rejeitou, Shakira. Como assim? Que informação é essa? Como que vocês jogam uma informação assim como essa? O que está acontecendo? Ele já contou essa história aqui. Mas agora ele está em silêncio. Vamos deixar ele falar. Teco Medina, por favor. Eu não estava aqui o dia que você contou essa história. Não, essa história não dá para contar. O prazo eu demoro para contar essa história, mas não é bem essa história. Não é bem assim. Não é bem assim. É bem assim. Tá. Como mas você diria, é bom pro grupo que seja. É bom pro grupo, mas também calma. A história já é boa por si só. A gente não precisa melhorar ela tanto. Tá. Personagem da semana 2, a figurinha da Copa, o inferno voltou. Só se fala disso por aqui. E pra Shakira, que apesar de não ter cantado tanto, foi o personagem do fim de semana. Será que ele tá tentando compensar alguma coisa com esse voto, gente? Será? Um dia a gente vai saber essa história direito. Estranho. Tá certo. Guilherme Muniz, e você, hein? Olha, não tenho nada a ver com essa história pessoal, mas meu voto também vai pra Shakira, não só pelo showzão que ela fez, falou em português, fez homenagem aí às mulheres brasileiras, mas porque ela estava passando por uma situação pessoal difícil, né? O pai dela tinha passado por um problema de saúde, ainda assim ela foi lá e fez um showzão, e mais do que isso, passou alguns dias e ainda revelou que tinha gravado um clipe em Copacabana, vai lançar uma música oficial da Copa do Mundo de 2026. A mulher não para, veio aqui no Brasil e entregou tudo, então meu voto vai para ela. E hoje, a partir das 6h30, o que nós vamos ouvir? Fala, né? João Anacleto, se todos nós fôssemos iguais ao Guilherme Muniz, esse programa quase não teria sentido. O João é um craque que fala tudo de carros. O Guilherme também, né? O Muniz também sabe tudo de carros. Muniz abriu um sorrisão aqui. Abriu um sorrisão porque o Anacleto realmente é um cara que manja tudo de carro. Eu vou ouvir com atenção redobrada, viu? Vai ser um programão, com certeza. Se você quiser mandar uma pergunta, deixar uma pergunta, Muniz, é fimdeexpediente@cbn.com.br. Tá. Combinado. @FDCBN no Twitter e 11 991 9981, é isso? Vamos dar o WhatsApp certo. 999 11 9981.
Exatamente isso daí. Mas aí o pessoal participa. Ô, Muniz, se quiser participar com a gente, vai ser um prazer mesmo, viu? Combinado. O João é um cara bacana, legal, se comunica bem. Tá acontecendo um monte de coisa no universo do carro, como o Muniz sabe bem, faz todos os seus boletins aqui na CBN e tudo mais falando disso. Vamos falar carro elétrico, carro híbrido, tudo que tá acontecendo nesse universo, aprender com o João. E vai ser bem divertido. Maravilha. Um beijo, rapazes. Até mais tarde. Valeu. Valeu, tchau, tchau.